Vamos dar início ao nosso estudo com oração. Irmão Arthur, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, meu Deus, por esse momento que vamos estudar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por nos trazer em paz e segurança, Senhor, neste lugar. Continua conosco, dirige, Senhor, esse estudo, meu Deus, que seja feito para a glória do Teu nome. Te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Mais uma vez estamos dando início a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos. E vamos continuar estudando aqui os reis de Israel e de Judá. É um assunto que tem desaparecido aí dos estudos, escola dominical, cursos de ensino. Aliás, a Bíblia anda um pouco esquecida ultimamente por aí, mas nós vamos estudar. Nós já fizemos a primeira aula mostrando a razão de ser da monarquia. Não é? Nós vimos que a monarquia veio por uma vontade permissiva de Deus, alguma rejeição por Israel, de que Deus reinasse sobre eles, mas Deus, na sua presciência, já havia previsto a monarquia lá na lei. Não é? Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 até o 20. Pode ler. Tão pouco para si multiplicará mulheres. Não, 17, 14 até o 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Saúde. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Até o 20. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então os irmãos veem que aqui foi escrito por Moisés, já era na lei, não é? E ele então, na lei já tinha dito: quando vocês forem lá na terra e disserem: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim. Então já havia uma presciência divina sobre isso. Mas de qualquer maneira a monarquia veio com uma rejeição a Deus, como nós vimos na aula passada, e além de uma rejeição a Deus, nós vimos também que a monarquia, ela significou a vinda da estabilidade e a eliminação da idolatria. Mas Salomão, e nós terminamos a aula passada dizendo isso, Salomão, ele reintroduziu a idolatria no meio do povo. E por causa disso, o reino se dividiu. A divisão do reino foi determinada por Deus, né? O próprio Deus. A gente vê ali em 1 Reis, no capítulo 11, nós vemos ali quando Deus
fala a Jeroboão, ao próprio Salomão. Né? Quem lê 1 Reis 11:11. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Até o 13. Todavia, nos teus dias, não farei por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então, o próprio Deus avisou para Salomão que o reino seria tirado e dado a um servo dele. Esse servo era Jeroboão. Quem lê aqui para mim também, esse capítulo 11 ainda, versículos 26 até 37. Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, com o nome de Zeruá, também levantou a mão contra o rei. E essa foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo que era laborioso, ele pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então os irmãos veem que o próprio Deus avisou para Salomão que ele entregar o reino ao servo. Quem seria esse servo? Jeroboão. Jeroboão, que era servo de Salomão. A Bíblia diz aqui que ele era um varão valente, era trabalhador, e Salomão o havia colocado sobre a tribo de José, sobre a casa de José. Então isso quer dizer que ele cuidava da tribo de Efraim e da tribo de Manassés. Então era um alto funcionário
do reino de Salomão, mas a ele o profeta Aías foi usado por Deus, dizendo que ele iria receber 10 tribos, assim como Deus já tinha falado para Salomão. E tudo por quê? O próprio Deus disse, porque ele tinha desviado o seu coração do Senhor Deus de Israel. Então, por causa da idolatria que ele reintroduziu. A monarquia tinha sido feita para eliminar a monarquia tinha sido feita para eliminar a idolatria. E o que aconteceu? O próprio Salomão reintroduziu a idolatria. E, em razão disso, o reino seria dividido. Aí foi uma vontade operativa de Deus. Deus dividiu a monarquia. Mas, como o pecado jamais pode impedir a ação de Deus, Deus disse, eu vou preservar a casa de Davi, a dinastia de Davi. Por que ele ia preservar a dinastia de Davi? Por causa da promessa messiânica. Então, a idolatria que entrou através de Salomão, Salomão não vigiou e acabou caindo na idolatria, já não deixa de ser uma estratégia do inimigo para tentar destruir a linhagem messiânica. Mas Deus diz, não, por causa da idolatria, eu vou dividir o reino. Mas a linhagem messiânica está preservada. E mais ainda, além de preservar, eu ainda vou deixar uma tribo com Judá. Porque é interessante quando ele diz assim, eu vou deixar uma tribo. Mas o Reino do Sul tem 2 tribos. Mas como você diz, como é que eu vou deixar uma tribo? É porque, além da tribo de Judá, que era a tribo do Messias, é a tribo de Davi, ele ia juntar mais uma tribo, que foi Benjamim. Então por isso que é mais uma tribo. Quando Deus fala que é mais uma tribo, é mais uma tribo mesmo. Isso aí, né? Porque é uma tribo, eu vou dar uma tribo. Quer dizer, Judá não ia ter um rei só para si. Ele ia reinar sobre mais uma tribo, que é Benjamim. Então, nós vemos que o motivo pelo qual o reinado, a monarquia foi dividida foi a idolatria. E Deus já escolheu também o rei que ia reinar sobre as 10 tribos, que era Jeroboão. E escolheu o rei que ia reinar sobre as 2 tribos. Porque ele diz, o teu filho, eu tomarei do teu filho. Ele disse para Salomão. Então, Deus escolheu Roboão e escolheu Jeroboão. Ele manteve a escolha tanto de Roboão quanto de Jeroboão. Disse que Roboão reinaria sobre Judá e mais uma tribo. E disse que Jeroboão reinaria sobre as 10 tribos. Então, a divisão do reino foi totalmente estabelecida por Deus. E a ocasião também da divisão. Você não, mas o seu filho. Por que não nos dias de Salomão? Justamente porque Deus tinha dito a Salomão que ele reinaria o tempo todo por amor de Davi. Então Salomão, por amor a Davi, Deus não permitiu que o reino fosse dividido nos dias de Salomão. E também por quê? Com uma presciência divina. Porque aqui nós temos mais uma demonstração que Salomão se arrependeu. E muita gente pergunta se Salomão foi salvo, se Salomão não foi salvo. Não é? Mas aqui nós temos mais uma demonstração de que houve um arrependimento por parte de Salomão, que o reino não foi rasgado nos seus dias. E nenhum rei, vocês podem ver que nenhum rei que foi fiel a Deus foi retirado do trono antes da sua morte. Exemplos? Não fiel, eu disse fiel, mas vamos dizer que tenha se arrependido. Porque Acabe, nós vamos estudar mais à frente, mas Acabe, quando veio a profecia de Elias, que ele não ia ser sepultado, que os cães iam comer o sangue, e a Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus. E aí então Deus mandou o próprio Elias dizer para Acabe que, como ele tinha se humilhado, isso não ia acontecer nos seus dias. Ele morreu no trono porque ele se humilhou. Nós temos o caso de Josias.
como Josias se arrependeu, leu lá, achou o livro da lei, ele se arrependeu e fez o povo todo se arrepender. Aí Deus mandou avisar que como Josias tinha se humilhado diante de Deus, eu até acho que a melhor expressão em vez de arrependimento é humilhação, também Josias seria poupado. Isso aconteceria nos dias dos seus filhos. Então o fato de não ter acontecido no reinado de Salomão já é mais um indicador de que Salomão se arrependeu e morreu salvo. Uma outra é mais um indicador, embora o indicador mais forte seja 1 Samuel 7, 14 e 15. 2 Samuel 7, 14 e 15. Pode ler? Pode. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então o que a gente percebe? A gente percebe que Saul, ele foi retirado. Mas Deus disse: eu não vou tratar Salomão como eu tratei Saul. Então isso é uma forma que Salomão não teve o mesmo destino de Saul. Se Saul se perdeu, Salomão não se perdeu. Além do que, o livro da velhice de Salomão é Eclesiastes. E lá em Eclesiastes a gente vê o quê? Uma pessoa que se desiludiu com esta vida. Isso é uma expressão de alguém que se arrependeu, não é? Então, e o conselho final de Salomão em Eclesiastes é: honra a Deus. Porque você será todo o fim do mandamento é esse. Então, tudo isso indica que Salomão foi salvo. Então, voltando aqui, Deus mesmo quem dividiu o reino. Vontade operativa de Deus, por causa da idolatria. E ele escolheu Jeroboão, da tribo de Efraim, para reinar sobre as 10 tribos. A tribo de Efraim, como a casa de José, tinha proeminência em Israel. Não é? Então, o fato de ele ter escolhido alguém da tribo de Efraim, tanto que até em algumas profecias, Israel é chamado de Efraim. Principalmente o reino do norte, porque o primeiro rei foi da tribo de Efraim. A primeira dinastia do reino do norte foi Jeroboão, da tribo de Efraim. Então Salomão tentou perseguir Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito, porque Salomão também soube certamente que o profeta Aías o havia encontrado e que ele haveria de ser rei. E ele fugiu para o Egito até que Salomão morreu. Quando Salomão morreu, nós vimos na semana passada, o professor Vitor dizendo, Roboão seguiu o conselho tolo dos jovens e forçou a separação. E quando ele quis retomar o comando das 10 tribos, Deus disse: não faça isso. Vamos ver lá, ainda em 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 21 até o 24. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então está aí mostrado bem que a divisão do reino foi uma vontade operativa de Deus.
Deus disse: eu que fiz esta obra. Então não há dúvida alguma que a divisão do reino se deu porque a monarquia unida falhou ao permitir a entrada da idolatria. E nunca mais Israel teve uma monarquia unida. Mesmo na época dos Macabeus, que é naquele período entre os dois testamentos, chamado período interbíblico, ou melhor, deve melhor ser chamado período intertestamentário, mesmo nesse período em que você tinha um rei só, não era sobre todo Israel. Primeiro porque só voltaram de Babilônia os judeus, por isso que eles são chamados de judeus, porque é da tribo de Judá, do reino de Judá, na verdade. Não quer dizer que não tinham pessoas de outras tribos, porque lá nos dias de Jesus nós vemos, por exemplo, que aquela profetisa Ana, vamos ver lá em Lucas. Era a tribo de Benjamim. Não. Lucas, não? Capítulo 1. Capítulo 2, versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Isso, então só fechar. Então ela era da tribo de Azer, que era uma das 10 tribos. Era uma das 10 tribos. Então, o que nós percebemos aí? Se ela era uma das 10 tribos, é por quê? Porque teve gente que foi morar no Reino do Sul, que era de outras tribos. Mas não eram as tribos. Eram pessoas que individualmente tinham ido morar. Então, na verdade, o Reino do Sul foi constituído. Então, nunca mais nós vamos ter a monarquia unida depois da queda, da morte de Salomão e da divisão. Porque foi algo feito por Deus. Por quê? Porque se reintroduziu a idolatria. E nós vamos ver que a idolatria ela não vai sair na vida desses dois reinos. Né? O mal que Salomão cometeu foi muito grave. Ele reintroduziu a idolatria e nenhum desses reinos pôde debelar a idolatria. Ela persistiu e foi a causa da destruição de ambos os reinos. Tá? Então, assim é que se deu essa divisão. Por que se deu essa divisão? E agora nós vamos analisar cada um destes reis. E eu já chamo aqui o Arthur, para ele aparecer aqui. E o Arthur vai falarmos sobre Roboão ou Reoboão. São tradições diferentes aí, mas que é o mesmo. Vai fazer quando fala, por exemplo, teologia aberta não é feliz no sentido mais uma vez. Teologia aberta não é totalmente infeliz. É infeliz, né? Porque quando aquele versículo que o senhor leu, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, acho que eles entendem que Deus não é onisciente, porque diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. E aí eles pensam assim: se vier, então Deus não está sabendo. Ele sabe, né? Não, ele sabe, ele sabe, ele coloca aqui a presciência divina. Mas quando ele fala se vier a transgredir, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo apontar a opção que a pessoa tem, né? Ele realça que eu não vou fazê-lo transgredir. Ele transgride se ele quiser. É o que está escrito na Bíblia toda. Quem crer e for batizado será salvo. É uma condição, né? Ele sabe se a condição vai ser implementada ou não, mas isso não quer dizer que não exista a condição. Pois não. Quem é o Roboão? Bom, saudando a todos, com a paz do Senhor, né? Dando continuidade ao nosso estudo sobre os reis de Israel e de Judá. Bom, pela história dos reis até aqui vista, nós vemos que aquilo que a Bíblia diz sobre o Deus transformar o mal em bem, ou fazer do mal bem, reverter ou inverter, acontece mesmo, né? Desde esse começo de história da monarquia aí, com a questão da idolatria surgindo e
Deus na sua soberania fazendo com que as coisas se invertessem para o lado positivo, né? Isso é interessante ver, interessante perceber então que Deus tem esse poder de, mesmo tendo acontecido mal, o homem tendo feito mal, Deus acaba aproveitando aquilo para o bem. Roboão, a história de Roboão está principalmente registrada em 2 livros da Bíblia, né, que são os livros de Reis e o livro de Crônicas. No caso do livro de Reis, os capítulos 12 a 14 do livro de 1 Reis, e no livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 10. 2 Crônicas, na verdade. 2 Crônicas, a partir do capítulo 10 até o 12, né? É a história principal, embora haja outros versículos referentes a Roboão. Bom, Roboão foi, como já foi dito aqui, foi o primeiro rei do reino de Judá, chamado Reino do Sul. E Roboão, ao assumir o trono, foi questionado lá, como nós já temos visto, questionado por uma comitiva da tribo do norte, comitiva essa que era liderada por Jeroboão, que tinha acabado de voltar do Egito. O exilado. Tinha voltado. E aí Roboão é questionado a respeito da questão do jugo que Salomão colocara sobre todo o povo, se ele seria mantido ou não, o jugo seria mantido ou não. E aí Roboão basicamente pede 3 dias, pede um tempo para pensar, né? E começou bem, né? Começou bem, indo seguindo os conselheiros. Eu iria falar rapidamente a biografia dele para comentar, mas vamos fazer comentando então. Nós vemos essa atitude de Roboão até uma atitude sábia, uma atitude que hoje nós teríamos uma atitude cristã, uma atitude correta, né? Por quê? Porque primeiro ele pede um tempo, ele já toma atitude, ele era um rei novato, era um rei neófito, né? E em vez de já tomar atitude, já para mostrar trabalho, mostrar que ele era rei mesmo e que fazia acontecer, não, ele pede um tempo para pensar. E ao pedir, então nós vemos que Roboão não foi todo mal no seu reinado, ou melhor, o seu reinado não foi mal, não foi ruim como um todo. Nós poderíamos dizer que o reinado de Roboão tem 2 fases. A fase boa. É bom até dizer que ele seguiu aqui o que o próprio pai dele escreveu, né? Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Sabedoria. Então, aí o Roboão fez como muita gente hoje que dirige coisa devia fazer. Verdade. Bom, eu sei que Roboão então tomou a atitude correta de tomar conselho. E aí nessa atitude de tomar conselho, ele foi primeiro falar com os anciãos do povo que ele dirigia, sobre quem ele reinava. E aí o conselho é muito interessante, porque o conselho que é dado, dado pelos anciãos, tem um viés que vai ser destacado depois lá por Jesus. Quando nós vemos lá o conselho, diz assim o texto, né? O conselho deles: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Veja que então, como até o próprio pastor Altair Germano, comentando esse texto, né, no estudo que ele fez, ele também vai destacar essa ideia de que seria uma liderança servidora. Primeiro você serve, primeiro então você diminui esse jugo, tirar não diria, né? Tirar não, mas talvez diminuir esse jugo. Não tirar o imposto não podia, né? Tirar não dá. Mas diminuir ou amenizar esse jugo é
essa suavização do jugo seria esse conselho, seria a aceitação desse conselho, né? Se hoje fores servos deste povo e os servires, você vai ter sempre esse povo aí ao seu lado. Quer dizer, não tem que ser tirano, não tem que ser mandão, mas vá com calma. E aí Jesus vai enfatizar isso também, que quem quiser ser o maior, primeiro deverá ser o menor. Bom, infelizmente, então nós vemos que a fase boa de Roboão durou até o versículo 7 só. Né? Da biografia. Só até o versículo 7 é a fase boa do Roboão. Roboão, então, como nós vimos na história dele, não aceita esse conselho e vai se aconselhar com os jovens, os filhos de papai, como nós vimos lá, que eram os jovens que cresceram com ele. E esses jovens foram muito infelizes e deram um conselho contrário aos anciãos, indicando aqui que talvez na maioria dos casos os mais velhos, os mais experientes têm coisas boas para passar e isso deve ser aproveitado, né? E também traz a ideia de que quem está na liderança, quem está na frente do trabalho precisa de conselheiros. Quer dizer, não vai tomar, além de orar, além de pedir direção de Deus, ele também precisa de pessoas ao redor, pessoas confiáveis e tal. Porque Deus pode usar uma dessas pessoas para dar informações para ele. Né? Foi o caso que ele tinha, inclusive, dois grupos de mais velhos e grupos de mais novos, tendo daí talvez diferentes visões, diferentes ângulos de um mesmo caso, que ele poderia aproveitar para bem administrar, bem gerir aí o povo. Mas infelizmente ele com a sua insensatez preferiu só um lado da moeda, e como a história nos diz, ele disse que se o pai dele tinha açoitado o povo, tinha tratado o povo com açoites, não é assim que ele disse? Ele vai tratar com escorpiões ou com azorragues. Esses escorpiões seria uma forma talvez de dizer que seria mais dura a servidão do povo, faria com que o povo trabalhasse mais. Talvez essa questão do jugo não seria só tributo, poderia ser questão de tratar o povo o trabalho do povo seria um trabalho sem escravidão também, poderíamos pensar assim, ou as duas coisas são a mesma coisa? Porque veja bem, o rei, ele, além de cobrar tributos, ele também impunha serviços, né? E o que a gente percebe aqui é que no final do reinado de Salomão, até por conta da desobediência de Salomão, a receita já não estava dando para as despesas muito grandes, o luxo, a pompa, a manutenção da máquina, a gente diria hoje, já estava muito. Então o que tinha? Tinha que obrigar o pessoal a trabalhar mais, a servir mais e a cobrar mais impostos para tudo isso que estava acontecendo. Diante dessa realidade, acabou que houve a divisão do reino, então Jeroboão vai lá assumir E a gente está a entender também que envolvia principalmente o tributo, porque quem que o Roboão foi mandar? Justamente o encarregado dos tributos. Adorão, né? Justamente, quer dizer, que é outra prova de insensatez. Se tinha um cidadão que ele tinha que esconder, na hora era justamente o encarregado dos tributos. Coitado, foi lá, morreu, né? Porque o povo já estava com raiva, não é? É a mesma coisa que no jogo de futebol, que o pessoal já está bravo com o juiz, mandar o juiz conversar com o pessoal da torcida. Eles vão matar o homem, não é? Então já estão matando os torcedores, que dirá o juiz. Então foi ele, mandou lá o coitado do Adorão, que estava sobre os tributos. E Israel apedrejou com pedras e morreu, né? Exato. Bom, e aí nós temos então o reinado, a divisão concretizada do reino. E aí Roboão vai reinar sobre Judá e também sobre Benjamim. Mas como já foi dito aqui, antecipado, nunca mais haverá a união. Porém, o mesmo Roboão reinou sobre pessoas
das outras tribos. Nós vemos isso, por exemplo, no versículo 31 não, desculpa, fugiu aqui agora, eu vou lembrar, está em Crônicas, está em Reis também. Nós vemos que os levitas, que não foram aproveitados por Jeroboão lá onde ele estava reinando, os levitas acabam vindo para o reino do sul, que era... aí é que tá. Levi, na verdade, ele foi para o reino do norte, mas acabou voltando para o reino do sul. Porque como nós vamos ver quando estudar Jeroboão, como ele institui o culto dos bezerros, ele não acolhe nenhum Levi. Então, a tribo de Levi vai acabar pertencendo ao reino de Judá. Também isso era uma providência divina, porque o culto estava em Jerusalém e para o culto precisava a tribo de Levi. Todos os levitas ficam no reino do sul, tanto que a tribo de Levi existe até hoje. A gente tem aqui em 2 Crônicas, eu falei primeiro Crônicas, mas 2 Crônicas, então, capítulo 10, versículo 17, fala: porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. E aí diz que houve a questão da cisão, né? O que você está querendo falar? 11:14, né? 11:14, aqui. E também o versículo 15. O 13, ó. Também os sacerdotes, os levitas que havia em todo Israel, se ajuntaram a ele, quer dizer, a Roboão, não é isso? De todos os seus termos, porque os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, tal. Versículo 16. Também desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscarem o Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Então nós vemos que Roboão reinou sobre o reino do sul, mas havia pessoas também que preferiram adorar a Deus, que se juntaram lá àquela tribo do sul. Pessoas essas que eram lá do norte. Não é isso? Principalmente depois que Jeroboão tomou aquela atitude dos bezerros, né? Quando Jeroboão tomou essa atitude, os levitas foram para o reino do sul e muitos israelitas que queriam continuar fiéis a Deus foram para lá. Eu não vou explicar o motivo, né? Eu queria Bom, no reinado de Roboão, então, o que acontece? Roboão vai querer restituir o povo, e aí ele monta seu exército de 180 mil pessoas, 180 mil soldados, a fim de recuperar o povo que havia se juntado a Jeroboão. Porém, nesse seu intento, Deus disse que não é para fazer aquilo, para evitar a guerra civil, e então essa tentativa de, com o exército, recuperar o povo é anulada. Porque um outro ponto importante aí também é o seguinte: Deus levantou um profeta, que foi o Semaías, que a gente já leu hoje, para falar com Roboão. Ou seja, Roboão não tinha intimidade com Deus, porque Deus falava com Salomão. Salomão, além de rei, ele também era profeta. Davi, além de rei, ele também era profeta. Já Roboão não. Um profeta que falou com ele. Isso já mostra que a condição espiritual de Roboão não era das melhores. Isso parece que vai continuar até o fim. Agora, nunca mais você vai ter um rei que fizesse mesmo os fiéis. Williams, né? Não tem nenhuma. Vão depender sempre de um profeta. Né? Tá. O que mais? Diante dessa negação a respeito da restituição do povo, trazer de volta o povo, Jeroboão vai fortificar as cidades. E aí Roboão vai fortificar as cidades, vai construir muros, vai aparelhar o
povo, e a fim de dar segurança a esse povo. Mas essa segurança também vai ser frustrada posteriormente, porque e aí Deus vai levantar o Seraías não, é do Egito, não pode o nome agora. Faraó, Sisaque, né? Sisaque, que vai acabar fazendo com que o Reino do Sul pague impostos para o Egito, né? E aí o Reino do Sul passa a ser servo. Isso também era um julgamento de Deus por conta das más atitudes de Roboão. Quanto tempo Roboão serviu a Deus? Roboão serviu a Deus, ele reinou 17 anos, a partir dos 41 anos de idade, reinou 17 anos. Depois seu filho, ele que teve vários filhos, se não me engano, ele teve concubinas e mulheres. Isso ele aprendeu com Salomão, né? Servir a Deus não. Agora tem um monte de mulher, ele aprendeu com Salomão. E teve vários filhos também. Tanto é que ele teve que escolher Abias para liderar os filhos, a prole. E aí Abias vai assumir depois dele o reinado. Mas então ele reinou 17 anos. E serviu a Deus quanto? Boa pergunta. Servir a Deus? Ele começou o reino, porque veja bem, ele começou o reino temendo a Deus, ele obedeceu, ele não foi fazer a guerra, não é? Sim. Então ele obedeceu a Deus, ele começou bem, é o que a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 11 e 17. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Tá certo? O que dá mais uma demonstração que Salomão foi salvo, porque não foi só no caminho de Davi e Salomão, né? Mas as mulheres até... Ele teve 18 mulheres, 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. Olha aí, 11 e 21. Isso ele aprendeu bem com o pai dele, né? E de Roboão, nós sabemos, de Roboão não, né? Na verdade... Outro ponto que é importante enfatizar aqui é que quem era a mãe de Roboão? Naamã, que era mãe... Naamá, né? Naamá. Maaca. Naamá é de Jeroboão. É isso. Maaca. E a Maaca era de que nacionalidade? Ela era amonita. Tá vendo? Foi um casamento misto de Salomão. Então, quer dizer, ele já teve uma formação espiritual deficiente. Quer dizer, ele pegou justamente aquela parte da idolatria e tudo, né? Então, por isso que ele tinha essa situação. Mas ele reinou 3 anos, ele estava muito bem. E aí? Após esses 3 anos, nós vemos que ele acabou não conseguindo mais vamos dizer assim, servir a Deus com fidelidade. Na verdade, eu não sei se eu poderia dizer que servir a Deus com fidelidade. O texto diz que ele andou no caminho de Davi e de Salomão, que era o caminho de fidelidade a Deus, mas de arrependimento, de humilhação. Ele não faz isso. Na verdade, ele até acontece de haver idolatria no reino dele, né? Assim como lá com Jeroboão. Por quê? Porque a mãe dele continuava servindo aos ídolos, e o povo todo serviu aos ídolos, não é? 1 Reis 14, 22. E fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram, com os seus pecados que cometeram, porque também edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. E também apareceu um tipo especial lá, foi no versículo 24 aqui de 1 Reis 14, 24. Apareceu um tipo novo lá no povo de Israel,
que é isso aí? O que foi que apareceu lá? Ah, os escandalosos? É isso! Havia também rapazes escandalosos. Quem eram esses rapazes escandalosos? Essa é uma boa pergunta. Quem eram esses rapazes escandalosos? Rapazes escandalosos. Quem sabe quem eram esses rapazes escandalosos? Estão bem presentes hoje, né? Quem são? Fala aí pra gente. Hoje tem rapazes escandalosos por aí? Isso aí qualquer um vê todos os dias. Esses rapazes escandalosos. Tem até algumas igrejas, né? Exatamente. Adotando. Os irmãos veem que Tem os igreja de rapazes escandalosos. Exatamente. Os rapazes escandalosos, quem são? São homossexuais. Eles eram prostitutos cultuais. Eram rapazes que faziam parte dos cultos de fertilidade. Eles se sodomizavam nos rituais dos deuses Baal, dos deuses, enfim, todos os deuses de fertilidade, Azera e tal. Então eram rapazes que eram sodomitas. Não é? E hoje eles aparecem em Israel. Por que eles aparecem? Por causa da idolatria. O que nos reafirma aquilo que Paulo escreve em Romanos. O degrau do pecado. Quer dizer, a idolatria, ela se generaliza no reinado de Roboão. No reinado de Salomão, ela ainda estava contida. Mas agora há uma generalização, abertura geral. Apesar dos levitas terem vindo morar lá em Israel, lá em Judá. A gente percebe então o quê? Mostrando que o pecado se espalha, é o fermento que acaba tendo mais abertura, facilidade de se expandir, de se misturar, mais do que a coisa certa, mais do que a santidade. Ou seja, quando se dá abertura para o pecado se instala, né? Se der abertura para a coisa certa e para a coisa errada vai dominar então sobre a coisa certa, né? Sempre. É o que a profeta Rosa vai falar também, não? Exatamente isso. Então aqui nós temos uma prova bíblica das muitas, né, que isso não é agradável a Deus. Porque olha o que termina o versículo. Fizeram conforme, quer dizer, fizeram o que? Os rapazes, né? Conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E aí qual foi o juízo que Deus deu? Por isso que aí Deus mandou o Sisaque. E tanto é que o resumo do reinado de Roboão vai ser tido como que ele fez, que era mal. Apesar de ele ter feito algo positivo, apesar de ele ter começado bem o reinado dele, a síntese vai ser que foi mal o reino dele. Então, por causa dessa eu não vou dizer aceitação, não sei se seria aceitação, mas talvez essa omissão. Se bem que ele era rei. Então se ele era rei, não era só omissão. Ele era aceitável. Ele não foi só omisso. Não diz que, a Bíblia diz que todo mundo se contaminou. Começa dele. Pela mãe que ele tinha. Né? No versículo 25 diz logo que sucedeu, né? Aí Deus levanta Sisaque. E o que Sisaque faz? Um rapa lá, né? Tira todos os utensílios por aí, né? Talvez já esteja, porque de vez em quando a gente ouve aí umas histórias aí de assalto à igreja e tal. Exatamente. E aí ele tomou tudo, não é? Tomou todos os tesouros, todos os utensílios de ouro. De ouro e as espadas, a espada de Salomão, né? Aliás, os escudos. Tomou todos os escudos de ouro que Salomão fizera. É isso? Exato. E aí o que aconteceu? O que o Salomão fez? Roboão? O Roboão, Pô, eu contei toda logo a biografia dele. Roboão. Não, aí quando levaram os tesouros, ele vai passar a pagar tributos. Sim, mas aí e no lugar desses escudos de ouro? Aí ele constrói, ele faz ou refaz algum de qualidade inferior. De cobre, e, ou seja, qualidade inferior, não consegue mais se restabelecer ou se reerguer, vamos dizer assim. Ficou no prejuízo. Exatamente.
Eu vi uma vez uma pregação muito bonita, né? Os escudos de ouro e o escudo de cobre. Né? O ouro, que, quando Deus estava presente e tal, agora é uma qualidade inferior. Né? Uma qualidade inferior. E pior ainda, além de tudo, eles, além de ser escudo de cobre, eles não ficavam lá expostos. Eles, quando o rei entrava, eles vinham, traziam, depois guardavam. Né? Antigamente, no tempo de Salomão, os escudos de ouro ficavam lá, o pessoal, todos os guardas ficavam ali. Agora, além de ser de cobre, isso mostra o quê? A inferioridade da vida sem Deus. Como o Judá tinha caído, não é? Por causa de um rei que disse que era tão valente, que era tão duro e que amoleceu de filhos. Né? Só sabia fazer filho. Isso aqui é a grande verdade do Roboão. Então ele foi um rei infiel. É interessante a gente ver que... E de qualquer modo, como ele era tribo do reinado da linhagem de Davi, ele vai ser ele também vai constar da genealogia de Jesus, né? Mostrando mais uma vez, confirmando a ideia de que mesmo diante do mal, Deus consegue transformar aquilo em bem. Assim como, por exemplo, houve a idolatria de Salomão, Deus aproveitou disso, dividindo as tribos. Tanto é que o texto diz que isso vem da parte do Senhor, a divisão vem da parte do Senhor. E aí a gente vê isso lá em Mateus 7,9 e o nome de Roboão também na genealogia de Jesus. Tendo em vista que ele é descendente de Davi. Agora, outra coisa boa que você falou, que a Bíblia diz que ele era, apesar dessas coisas, ele era prudente, em termos, porque ele pegou os filhos, ele tinha muitos filhos, ele pôs por cabeça o Abias, né? Para que não houvesse uma luta entre os filhos, e espalhou os filhos pelas terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes. Então, quer dizer, ele deu funções para todos os seus filhos, ocupou os seus filhos e se preocupava com a alimentação deles, disse que dava víveres em abundância, com mais uma coisa, né? E lhes procurou uma multidão de mulheres. O Roboão era um mulherengo, viu? Além de ter muita mulher, ainda fazia questão que seus filhos também tinham muitas mulheres, não é? Não aprendeu a lição da lei. Mas ele teve menos do que 300 e 700, professor. Mas é porque não podia pagar tudo. Ele falou, mas não vai comparar, Salomão tinha 1000. Ele só teve 60 concubinas e 18 mulheres, né? Então dava aí só 78, né? Mas é por causa das finanças. Salomão era riquíssimo, né? É por causa das finanças. O que também é um ensino bíblico de que mulher gasta. Tá certo? Nós temos aqui biblicamente comprovado que mulher gasta. Não é? Então aqui nós temos a demonstração de como, sem servir a Deus, sem adorar a Deus, como o país degringola. Não é? Roboão foi um mau rei, apesar de ele ser prudente na administração, mas ele perdeu todos os recursos por causa da idolatria. Ele manteve a idolatria se intensificou. Nós tivemos um decréscimo espiritual, porque aí entraram até os rapazes escandalosos, a abominação era generalizada, e ele instigou seus filhos também a serem mulherengos. O que ele soube fazer foi ter mulher. Poderíamos pensar que todo esse problema começou por um certo egoísmo dele, né? Em vez de ele ouvir os anciãos e dando uma ajuda ao povo, né? Ele pensou em si mesmo, em mostrar que ele era bom. Começou com um egoísmo, né? Mostrando. Não sei se posso dizer que começou com egoísmo, mas tem egoísmo no começo do reinado dele. E a partir daí a gente vê que tudo piora, até que ocorre a divisão do reino. E ele acabou servo do Egito.
Veja bem que o primeiro casamento de Salomão foi com a filha do faraó, para se viver bem com o Egito, que era uma potência na época. E eles acabaram servindo. E por que eles serviram ao Egito? Segundo Crônicas 12:5. Então veio Semaías, o profeta Roboão, e aos príncipes de Judá que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Então, Judá foi colocado sob a servidão de Sisaque, para que eles soubessem a diferença entre servir a Deus e servir aos homens. É por isso que Davi lá atrás dizia: caia eu na mão de Deus e não caia eu na mão dos homens. É nesse sentido aqui. Né? Então, muitas vezes, quando nós deixamos a Deus, Deus nos deixa. Agora, a humilhação fez com que Judá não fosse destruído. E foi importante essa humilhação. Tanto é que ele ficou porque até o tinha fim. Que manter a linhagem messiânica. E ele ficou até o fim. Né? Ele ficou até o fim do reinado. E reinou quantos anos? 17 anos. Quer dizer, e por que ele foi mau? A Bíblia diz lá, segundo Crônicas 12:14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Ele foi obediente quando Semaías disse para ele não guerrear, mas ele não preparou o seu coração para buscar a Deus. Veja que Deus, primeiro, mandou um profeta para falar com ele. Então ele já sabia que iria começar o reinado, apesar de ser só soldado das tribos, com um profeta. Segundo, mandou os levitas para morar lá. Mandou os homens fiéis a Deus, que os mais fiéis a Deus no Reino do Norte foram morar com ele. Ele tinha tudo na mão para servir a Deus, mas ele não preparou o seu coração. Então, Deus deixa na decisão do homem. Depende de cada um. Depende de cada um. Servir a Deus ou não escolher. Mesmo que tenha várias oportunidades, mesmo que esteja diante de oportunidades para servir a Deus, de pessoas fiéis a Deus, a pessoa pode também ir para o lado ruim. Talvez pela dureza de coração. Exatamente. É dureza de coração nesse caso. É dureza de coração. Então a gente percebe bem aí. Então Roboão foi um mau rei, um rei infiel. Nós vamos ver que em Judá você tem reis fiéis e reis infiéis. Em Israel, nós só temos reis infiéis. Mas em Judá você tem reis bons e reis maus. Roboão foi um rei mau. A Bíblia diz que ele fez o que era mau. E por quê? Porque ele não buscou a Deus. Ele não preparou o seu coração para buscar a Deus. Deus lhe deu todas as condições. Lhe providenciou um profeta, lhe providenciou uma tribo, lhe providenciou segurança, porque, vamos pensar bem, Jeroboão podia muito bem querer reinar sobre tudo. Certo? Tem mais, ele teve um bom exemplo do avô e do pai. Por mais que o pai tenha errado, mas ele teve, até que o texto diz de Davi e de Salomão, teve um bom exemplo de Davi, do seu avô e do seu pai. E esse mesmo erro vai ser repetido depois lá pelo rei que não deixou saudade. Né? Exatamente. Exatamente. Também tinha um bom exemplo, mas não aproveitou. Não aproveitou. Então nós temos que ter essa condição. Então, o que a gente aprende com Roboão? A gente aprende muita coisa. Então esse estudo dos reis é para a gente ver o que tem. Primeiro, que a gente tem que preparar o nosso coração para buscar a Deus. Não bastam as condições favoráveis, que Deus está pronto para dar, como deu para Roboão, né? Mas ele se deixou envolver. Ele não preparou seu coração para servir a Deus. Ele foi omisso e participante da idolatria. O pecado aumentou, se generalizou a idolatria, se multiplicaram os altos, os outeiros, chegaram os rapazes escandalosos,
Então, quer dizer, o povo se envolveu com a idolatria e ele não fez caso. Ele quis manter uma pompa aí, principalmente com as mulheres, né? Ele até foi prudente na administração para evitar aí um confronto dos seus filhos, mas não buscou a Deus. Isso era o mais importante. Não buscou a Deus. E caiu nas mãos do rei do Egito. E se não tivesse humilhado, seria destruído. Só não foi destruído porque ele se humilhou. E aí Deus então disse, mas a humilhação de vocês não tira a pena. Vocês vão aprender a diferença de servir a Deus e servir aos homens. Mostrando também uma coisa, que o Deus perdoa o pecado, mas existem consequências, não é isso? Exatamente. As pessoas, o senhor até falou uma vez, não lembro qual, acho que foi quando nós estudamos João, 1 de João, que as pessoas, quando se diz que Deus não se lembrará mais do pecado, que os pecados são lançados no mar do esquecimento, etc. e tal, as pessoas pensam que não haverá consequências, e quando há, elas pensam que Deus não perdoou. Na verdade, Deus perdoou, tanto é que ele não cobra mais. Todavia, as consequências vêm. Que é o que Paulo vai falar da lei da ceifa, é isso? Exatamente, a lei da ceifa, exato. E também você falou aí que Deus criou todas as situações favoráveis para a adoração a Ele, para a fidelidade a Ele, mas o rei preferiu, é importante isso, né? Escolheu não servir. Né? Tem uma passagem de Jeremias aqui, eu abri aqui, Jeremias 2, quando Deus vai falar, eu sei que é depois, lá pra frente, né? Que Jeremias vai ser passado, mas a ideia de Jeremias 2 e 5 tem a ver com essa oportunidade que Deus dá. 2 e 5 diz assim. Você quer ler, Gustavo? Leio. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos? Quer dizer, Deus fala assim: o que eu fiz? Eu fiz mal alguma vez? Eu agi com infidelidade? Ou foram vocês que escolheram? Né? E a gente vê lá com o Roboão que ele escolheu não preparar o coração. Mas Deus, na verdade, Deus está pronto. O que eu fiz? Que injustiça acharam vossos pais? Que injustiça Roboão achou em Deus? Nenhuma. Simplesmente ele escolheu, mostrando que depende de cada um. Servir a Deus. Eu preferi as mulheres. Eu preferi as mulheres. Ou hoje alguns preferem as mulheres, preferem o dinheiro, preferem o poder, preferem qualquer coisa. É idolatria. É idolatria. E por falar em preferir o poder, pode ir lá. Agora vamos mudar aqui os lugares. Não, mas é só, não vai dar para terminar, não. É só mudar a introdução do Jeroboão. Fica lá. Então, fica aqui. Eu vou tomar uma aguinha. Pode já começar. Pode começar. Bom, nós tivemos aqui uma aula brilhante aqui do Arthur, né? Do Jeroboão e Roboão. E agora entrar na fase do Jeroboão. Mas antes eu gostaria de fazer 2 adentos, né? Antes da apresentação. Primeiro, há quase 2 meses, o professor Caramuru, ele profetizou sobre o assunto mais palpitante desses 2, 3 semanas, né? E é o famigerado escândalo do bispo e do apóstolo. Na primeira exposição eu tive assim um privilégio, eu ouvi o irmão Vitor, e ele tratou brilhantemente, com esmero, o reinado de Salomão. E agora nós acabamos de ter aqui uma apresentação do irmão Arthur, essa transição do reinado de Salomão ao filho dele, Roboão, né? E que veio a ser o cumprimento da sentença de Deus sobre o leviano, né? Filho de Salomão. Leviano e mulherengo. E mulherengo. Aliás,
É interessante, só para a gente terminar aqui, eu estava vendo aqui o significado do nome de Roboão. O significado do nome do Roboão, ele foi a negação. Negação? Não. O significado, ele negou o próprio nome, porque Roboão quer dizer, ele faz o povo aumentar. Faz o povo aumentar. E o Jeroboão? povo... Depois eu gostaria também de saber Jeroboão. Já está aberto aqui. Está? O povo tornou-se numeroso. Tornou-se numeroso. Então tem muito a ver. O povo aumentar é o povo da família dele. Ele só fez aumentar a família dele. Tudo diminuiu, tudo, somente isso, né? Agora também quanto ao segundo adentro, um relance conciso, nós encontramos em Provérbio 30 e versículo 21 e 22. Provérbio 30, versículo 21 e 22. O Arthur aí achou esse. Achei. Quer esperar o professor chegar? Já está ouvindo. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. Exato. E eu vejo que o Roboão, ele não suportou isso, porque o Jeroboão, ele era servo, e vendo um servo tornar-se rei, ele fala, jamais pode acontecer isso. Então em Provérbio 30, versículo 21 e 22, mostra que é uma realidade, né, desse fato, né? E ainda eu também quero salientar que o reinado de Salomão teve como insígnia a fama, que eu conversei com o professor por telefone, né? A fama dele, já de Reboão e Jeroboão, o poder. Este último rei, que é o Jeroboão, ele é apresentado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28 ao 40, que foi lido, né? Eu tinha separado aqui, gostaria de ler novamente. Diz assim: e o homem Jeroboão era varão valente, vendo Salomão a este mancebo que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos seus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízes, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão,
Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisac, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então, eu vejo que esses versículos revelam, né, como foi falado, que ele era um varão valente e laborioso, um braço direito de Salomão, mas num dado momento ele precisou fugir porque ali Salomão, por questões emulativas, né, o professor disse que tem essa palavra, mas ao saber, quando ele soube que Salomão morreu, ele retorna a Israel. É importante a gente ver o seguinte, que quando Deus não escolhe qualquer um. O Jeroboão, ele era uma pessoa competente. A Bíblia diz que ele era valente e era trabalhador. Né? Por isso que Deus o escolheu. E Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, para ter colocado Jeroboão novo ainda, porque a Bíblia fala que ele era um mancebo. Então, para colocar uma pessoa nova sobre uma tribo tão importante como era a casa de José, que envolvia a tribo de Efraim, que era a maior tribo, e a tribo de Manassés, e com a sabedoria que ele tinha, é porque Jeroboão era uma pessoa correta, competente. Não é? Então, e tanto é que quando Salomão soube que ele tinha sido, que o profeta tinha ido falar com ele, ele procurou matar. Por que ele procurou matar Jeroboão? Nem conversar, nem transferir, nem coisa nenhuma, porque ele sabia que o cidadão era bom, tinha competência, né? Isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, quando o cidadão é chamado, tem aquela história que Deus não chama capazes, mas capacita os chamados, né? Mas é uma realidade, essa frase não é mentirosa, está de acordo com o que a Bíblia diz, mas existe um viés aí nessa história que é o seguinte: o cidadão é chamado, ele não precisa se preparar, ele não precisa ter nenhuma qualidade, parece que Deus chama o pior, não é assim. Deus escolheu o rio, não é? Ele chama pessoas capazes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram pessoas, Deus não chama qualquer um. Não é? Porque, como você diz, sempre tem aquele pessoal que diz assim, não precisa estudar, não, Deus chamou, está chamado. Não, há uma preocupação. Tinha tanta gente no reinado de Salomão. Por que Deus vai chamar Jeroboão? Qualificado, porque ele era qualificado, experimentado. A não ser quando rejeita, porque no tempo de Jesus ele queria trabalhar com sacerdotes que já estavam preparados, e dá de entender que eles rejeitaram. Então aí Jesus foi procurar entre a periferia aqueles dispostos e ensinar, mas ele queria trabalhar com sacerdotes. Não, sim, e outra coisa, não só queria, como teve doutores da lei, Nicodemos não se converteu? Sem dúvida. E era José de Arimateia, e Nicodemos era o mais qualificado de todos. Por isso que eu não concordo com o empate com a pregação lá do Elcio, que eu vou passar para o senhor, que ele faz apologia que não precisa do conhecimento. Aí não foi feliz. Eu estou com a fita ali, esse pormenor ele não foi feliz. É uma apologia da burrice, vamos dizer assim. E aqui a gente vê que não foi o caso. Ele era valente e era trabalhador, laborioso. É o que ocorreu também com Pedro, né? Porque o Filipe sempre diz que o Senhor não chama alguém que está desocupado. Exatamente. E os ministérios têm que ver muito isso daí. Porque o que está ocorrendo aí, esse escândalo do bispo, pela informação que eu tive lá do doutor Eurico Bueno, que quando ele era juiz lá no Rio, ele disse que o bispo era contínuo e dizia sempre para ele: um dia eu vou ser muito rico. Então é algo para questionar, né? A motivação qual que era? A idolatria, um dia eu vou ser muito rico, era a motivação número 1, né? E que foi falado agora também, que o senhor disse que é necessário Deus mandar um Sisac, porque ele tinha tudo, mas não preparou o coração para buscar Deus, né? Muitos às vezes têm tudo, mas não preparou o coração,
a prioridade dele era outra coisa, era a idolatria, então acaba se fundando, né? Então... E outra coisa, Jeroboão foi para o Egito e não ficou lá no Egito. A Bíblia não fala o que ele fez, mas ele não ficou lá esperando o dia para ser ungido rei, que ele ia ser rei. Ele foi lá, com certeza trabalhou, com certeza, não é? Esperou a morte de Salomão para voltar. Um refúgio, como também José e Maria, Exato. forçadamente foi, não porque ele quis, forçadamente foi para o Egito. Forçadamente foi para o Egito. E aí, chegou lá, veio, né? Aí morreu Salomão e ele voltou. Ele voltou. E ao voltar, ele viu o povo descontente, ele aproveitou essa oportunidade e fez a proposta, né? E o povo acabou aderindo. Porque... Mas não, será que ele fez uma proposta? Não, o povo rejeitou a proposta do Roboão, né? Exato. Era pesada. Porque outra coisa bonita no Jeroboão. Ele não forçou a barra, como dizem. Ele podia ter chegado e já feito uma revolta. Porque ele ouviu que o Roboão tinha sido ungido rei em Siquém. Ele foi até junto com o povo e esperou, aguardou a solução de Roboão. Não precipitou? Não precipitou. Fosse hoje em dia, ele já tinha profecia. Mas ele confiou em Deus. Ele não se levantou. Ele podia já ter voltado, ido para Efraim. Ele tinha sido governador de Efraim. Sim. E já se rebelado, já se declarado rei. Não foi assim que Absalão fez? Foi. Ele foi para Hebron e se proclamou rei. Então ele começou bem também. Ele começou bem. Ele foi humildemente, juntamente com o resto do povo. Não é assim que diz que ele estava junto com o povo? Estava junto com o povo. E veio, pois, Jeroboão e todo o povo. Então, ele aguardou a solução do reino. Ele reconheceu. Existem alguns escritores até que dizem que Roboão consideram Roboão um rei sobre toda a monarquia, sobre todo Israel. Roboão? Aquele rei não, Roboão. Por quê? Ele chegou a reinar. Por quê? Porque todo mundo aguardou a fala de Roboão. Não é? Então todos obedeceram, inclusive Jeroboão. Isso é importante também. Ele não foi precipitado. Ele tinha promessa de Deus, ele aguardou o tempo certo. Só que não permaneceu na promessa. A gente não está no comecinho. Ele vai levantar a idolatria lá, por não fugir. É nessa parte que ele vai... Exato. Então vamos ver lá. Aí o que acontece? Aí ele veio com o povo e nós já vimos hoje que o Roboão falou aquela resposta desastrada, não é? E aí o povo se revoltou. Não foi o povo que se revoltou? E o povo que o chamou, que nem aí, 1 Reis 12:20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Ele não se proclamou rei. Ele aguardou o momento. O povo se revoltou contra Roboão, chamou Jeroboão e o colocou como rei. E a Bíblia diz que essa revolta veio do Senhor. Ele aguardou o momento certo, o momento correto. Ele demonstrou o que? Fé em Deus ali. A gente, nas promessas que Deus nos faz, nós temos que aguardar o momento certo, o momento exato. Não é deixar de fazer. Porque tem muita gente que diz, para não se precipitar, a pessoa não faz nada. Omisso. Isso é errado. Porque o que aconteceu? Quando Salomão morreu, Jeroboão voltou para Israel. Se ele tivesse ficado lá no Egito, não teria acontecido nada. Deus vai ter que cumprir. Deus vai ter que cumprir, mas ele teve que voltar para Israel. Ninguém ia ungir lá
lá no Egito. Então ele voltou. Mas aí ele respeitou o rei novo. Por quê? Porque ele sabia que Roboão ia reinar segundo a vontade de Deus. Aí ele respondeu desastrado. Aí veio a revolta. Aí ele entendeu que aquela revolta era da parte de Deus. Mas aí o que ele podia? Ele podia ter sumido. Não foi ele que se revoltou. Quem se revoltou foi o povo. E aí o povo chamou. Não é isso que está escrito aqui? Chamou. E aí ele veio. Também não ficou lá. Não, vocês que vêm aqui. O povo chamou, ele foi lá. Então aí que está. A gente tem que ter o equilíbrio. Saber qual é o tempo da gente fazer alguma coisa e saber qual é o tempo da gente deixar de fazer alguma coisa. Isso só tem discernimento quem está em comunhão com Deus. Ocorreu também a um dos filhos lá de Davi que quis usurpar, foi Adonias, né? Não, sem ser chamado, Absalão e Adonias. Então, né? Aquele que quer usurpar, ele sem ser chamado. Ele já se precipita, não é? Jeroboão não fez isso. Então vocês veem que Jeroboão está aqui precisamente no cumprimento da vontade. Aí ele foi e ele aceitou ser rei. Por que ele aceitou ser rei? Porque Deus já tinha dito que ele ia ser rei. Então ele sabia que era da vontade de Deus. O dia que o povo chamou, ele aceitou. Passo a passo. Passo a passo. Tranquilamente. Sem pressa e sem omissão. Essa é a grande dificuldade que a gente tem na vida. A gente tem que aprender isso. Quando Deus faz uma promessa para nós, tem um momento certo e um momento exato. Tem um momento que você deve fazer, tem um momento que você deve ficar quieto. Então Jeroboão voltou. Jeroboão acompanhou o povo. Jeroboão não se revoltou. E Jeroboão atendeu o chamado do povo. Isso é bonito na sequência. Por isso que o começo dele foi bom. E aí o que ele fez? A primeira providência que ele fez foi assim que ele foi consagrado, ele foi para quê? Foi para o monte de Efraim e edificou a Siquém. Então a capital de Jeroboão foi Siquém, lá no monte de Efraim. Por quê ele edificou a Siquém? Porque ele era da tribo de Efraim, né? Então ele edificou a Siquém e ali se estabeleceu. E depois ele saiu de lá e edificou a Penuel. Isso. Então até aí o Jeroboão está uma benção. Aí vamos continuar a história. Eu parei até nessa parte, professor. Parou aí? Então, que fosse na outra quarta-feira, né? Então até aí o Jeroboão estava bom. Tá certo? Ele foi, não se precipitou, aguardou e construiu Siquém e depois construiu também Penuel. E aí o que fez Jeroboão é o que nós vamos ver na próxima aula, não é? O que foi que aconteceu com Jeroboão. Vamos orar para agradecer. Senhor Jesus, nós te somos gratos por tudo que tu tens nos dado. Abençoa-nos, Senhor, para que não cometamos os erros de Roboão e que possamos também, Senhor, agir como Jeroboão agiu no começo do seu reinado, temendo a tua palavra, sabendo o momento de entrada e de saída. Sê conosco, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.